Contestado foi a maior guerra civil camponesa da história do Brasil. Superior a Canudos em todas as dimensões: políticas, belicosas, sociais. A região do Contestado era a terra de passagem das tropas que vinham do Rio Grande do Sul para São Paulo. Era uma região de campos naturais muito ricos e intercalados por florestas de araucária. A população cabocla do Contestado é uma mescla de todos os povos que, de certa forma, compuseram um mosaico cultural do sul do Brasil. Então, são remanescentes da Revolução Farroupilha, da República Juliana em Santa Catarina, da Guerra Civil, conhecida como Revolução Federalista, da Guerra do Paraguai, de quilombolas, de índios caigangue e outros, e também, evidentemente, de remanescentes de europeus. O mundo do caboclo no Contestado é um mundo da ignorância, né? Ou seja, o Contestado é marcado pela falta de tudo. Falta saúde, falta escola, falta Estado. É uma região, de certa forma, típica daquilo que é o sertão no Brasil, onde o Estado não chega. Ele veio em 1891, tinha um espírito aventureiro. E ele saiu da casa dos pais e foi aventurar. Aventurou bastante, trabalhou como oleiro, trabalhou em serrarias, no corte de erva mate, e depois já tinha 30 anos, eu acho, e na Argentina ele começou a estudar fotografia. Ele é um personagem de trajetória itinerante. Ele era um homem que tinha habilidade para fazer trabalhos que envolviam a destreza manual, numa região, numa época em que isso era uma espécie de trunfo. Percival Farquhar é um mega empresário do final do século XIX e início do século XX. Então tu vai ter a atuação dele em vários continentes, em vários lugares ao mesmo tempo. Então o Percival vai passar a ser o dono das terras que margeiam essa ferrovia, concluindo a ferrovia com muitas curvas e adentrando as terras onde vivem os caboclos do Contestado. E essa população será retirada. E o que causa a guerra camponesa é a expulsão dos caboclos que, de certa forma, moravam às margens da ferrovia e tiveram sua terra tomada e entregue ao capital estrangeiro. Então eles vão lutar pelo direito à terra. A floresta, aquele espaço geográfico, era fundamental para a sua subsistência. O Percival Farquhar vai trazer um corpo de segurança, muitos dos quais são estrangeiros, para desapropriar esses caboclos que viviam ali secularmente, né? A Companhia Lamber, ela tem um papel primordial nas terras do Contestado. Primeiro, que é a própria modernização do Brasil. A Lamber significa a técnica chegando num mundo arcaico. A Lamber, então, é uma das maiores serrarias instaladas no Brasil naquele momento e talvez uma das maiores do mundo. Ela vai construir em território catarinense e paranaense, ou território contestado à época, uma pequena cidade, um pequeno país, um fragmento dos Estados Unidos que comemora o 4 de julho. Isso tudo agride o caboclo. Mas a Lamber não agride apenas o caboclo, tirando dele o direito à terra. A Lamber tira a vida, tira a dignidade e tira o direito de ser brasileiro. O Contestado é marcado pelo catolicismo rústico.
Diferente do catolicismo tradicional e oficial que tu tem nas cidades e vilas do Brasil. Esse catolicismo que marca o mundo social do caboclo é um catolicismo do benzedor, da passagem dos monges que por ali, de tempos em tempos, levam a notícia, a boa nova, leem a Bíblia com eles, porque também é um povo que não teve acesso à escola, e cura a alma com rezas, ou mesmo com chá de vassourinha, e cura as chagas com chá de vassourinhas. Logo em que o governo do estado do Paraná, à época, foi avisado que um grupo de pessoas havia cruzado a divisa na região dos Campos de Irani e enviou em seguida o coronel João Galberto para dissuadir esse grupo de ficar em terras paranaenses, ou aquilo que se considerava terras paranaenses. Ao passar por Porto União da Vitória, ele descobriu o meu avô como fotógrafo e tirou algumas fotos da tropa dele, ele mesmo, montado a cavalo. É possível afirmar que ele era o único fotógrafo que estava ali naquele momento e apto a registrar fotograficamente os episódios que se desdobraram desde então. É possível dizer que, pelas pretensões políticas que o coronel João Galberto tinha em relação à vida política paranaense da época, ele tinha o interesse de imortalizar a passagem dele pela região do Contestado. Ele tinha o interesse em criar uma espécie de depoimento para fazer com que a sua missão, digamos assim, fosse transformada numa missão heróica. Com a morte do João Galberto no Irani, nós vamos ter 4 anos de guerra civil. Ou seja, Paraná e Santa Catarina não darão conta de sustentar politicamente a região pelo anseio e pelos elementos violentos, políticos e econômicos que acontecem no Contestado. Então tu vai ter o envio de 3 expedições de forças federais para o Contestado. O pai foi contratado pela Lambert para fazer a cobertura da serraria e ele mudou-se para Três Barras em 1914 com a família. Foi a pedido dos executivos da empresa que ele fizesse alguns trabalhos fotográficos para que eles pudessem enviar para os Estados Unidos, para os patrões, o que é que eles faziam no Brasil, né? O papel dos vaquianos no Contestado, ele é importante numa época que as forças militares oficiais, sejam as federais e as estaduais, ainda eram insignificantes. Então eles não dão conta de dar fim a uma guerra que ocupa um espaço geográfico tão grande. E por conta disso vai ter que contratar mercenários. Esses mercenários que são contratados são os vaquianos. O vaquiano, por ser um homem do mato, um homem acostumado a buscar pessoas, né? E buscar coisas na floresta, evidentemente que ele tem o conhecimento do espaço geográfico do Contestado. Mas é importante ressaltar que eles, de certa forma, vão guiar também os soldados do exército para os campos de batalha. Canudos, uma expedição dá conta de eliminar, mas o Contestado precisa de 4 anos e 13 expedições. Durante esses 4 anos, o caboclo, a exemplo do povo do Vietnã, vai vencendo as forças militares. Porque o caboclo conhece cada grota, cada toco ou oco de uma árvore. E ele faz a emboscada contra o exército brasileiro, que vai perdendo a cada batalha. O exército só vai vencê-los em batalha em 1915, na Páscoa Sangrenta, que é a Páscoa mais sangrenta da história do Brasil, quando tu já tem um mapeamento da região, quando tu já tem alguns caboclos entregues ou cooptados pelas forças militares, como o Alemãozinho, não é? Que é fotografado pelo Claro Jansson, e eles acabam mostrando os caminhos que levam ao miolo do Contestado.
todo o acervo que eu verifiquei, não existem fotos espontâneas. Fotos nas quais os personagens eles estão sendo flagrados. Eu chamaria a atenção das fotografias já do período que é o período final do conflito. E essas fotografias são fotografias de rendição. Numa dessas fotografias, um dos líderes rebeldes, conhecido pelo apelido de Bonifácio Papudo, ele está de frente para um militar. Esse militar está de dedo em riste, como quem diz assim: agora você vai ouvir um sermão, você vai ser repreendido, né? Essa fotografia, se você olhar de forma desatenta, facilmente você acredita que é uma fotografia em flagrante. Não é. É uma fotografia encenada. Era fundamental que o exército pudesse mostrar, principalmente na capital da República, que o relacionamento que ele manteve com os rebeldes não foi um relacionamento desleal, não foi um relacionamento cruel, de agressividade desmedida. Isso foi um tratamento ponderado. E se você pegar as demais fotografias que mostram os rebeldes, eles geralmente estão sentados, eles geralmente estão num plano inferior aos soldados, né? Então eu acredito que isso representa uma situação de subordinação. Nós perdemos, nós fomos derrotados. Tanto é que estamos aqui recebendo comida do exército que nos faz uma espécie de favor. Veja, eu acabei de perder minha terra, eu acabei de ser expulso do estilo de vida que os meus ancestrais levavam desde tempos imemoriais, e agora tudo que eu recebo é um pedaço de carne do governo. É uma fotografia que guarda uma violência simbólica muito grande. Elas tinham um papel ideológico de mostrar aquilo que não foi o contestado, uma guerra civilizada. Para além disso, é importante a gente lembrar que essas imagens que foram produzidas já há praticamente um século, hoje elas obviamente não vão ser lidas da mesma forma, né? Quanto mais a gente se afasta do episódio, mais essas fotografias elas ganham uma espécie de aura, uma importância, eu diria, diferenciada. Então, eu acredito que essas fotografias hoje elas podem ser tomadas como a documentação visual de um projeto de modernização cujo impacto ainda não foi plenamente conhecido. Eu acho que o Cláudio Jansson se achava um técnico, não um artista. Não imagino que ele tivesse essa visão de si próprio, assim como acho que ele não imaginava, né, e que o trabalho dele fosse ter tanta repercussão tantos anos depois da morte dele, né? Mas ele vai registrar passagens que são fundamentais para entender o contestado ou para abrir interrogações sobre o contestado. O contestado ainda é uma guerra cheia de interrogações, cheia de dúvidas do que realmente aconteceu. Ele teve um papel didático, de deixar aí algumas imagens daquele momento histórico que, de certa forma, seria invisível sem ele. A foto, na minha concepção, né, mais famosa do Cláudio Jansson é dos caboclos, ou dos mercenários, ou de um grupo que se escolheu a dedo para mostrar um pouquinho de todas as cores e pessoas que estavam lutando no contestado. Ele consegue, por meio da sua leitura, do seu olhar, da sua sensibilidade, não é? De fotografar muito proximamente a cara de um caboclo ou de um habitante não caboclo da região, ele permite ver, não é? A invisibilidade de um povo que, de certa forma, não existiu. Ele existiu oficialmente para legitimar o processo, mas ele não existiu na hora da concessão das terras para os estrangeiros, e, terminada a guerra, ele deixou de existir totalmente. Ele foi invisível até o fim da ditadura em 1985.